Está ouvindo todo mundo falar em revisão da vida toda, mas não sabe o que é isso, nem o que aconteceu? Neste vídeo eu vou te explicar de maneira bem fácil e rapidinho. A discussão toda começa com uma mudança no critério dos cálculos dos benefícios do INSS ocorrida lá em 1999. Até então, os benefícios eram calculados pela média das 36 últimas remunerações do segurado. Mas uma lei de 99 mudou esse critério para determinar que o cálculo fosse feito pela média das 80% maiores remunerações da vida da pessoa. Dessa maneira, você passou a abranger nesse período básico de cálculos um tempo muito maior, inclusive alcançando contribuições anteriores ao real, anteriores a julho de 1994. Como uma regra de transição, o legislador estabeleceu, no artigo 3º da Lei 9876 de 99, uma regrinha dizendo que só iriam entrar na conta os salários de contribuição que estivessem em real ou os salários de contribuição que estivessem ali a partir de julho de 1994. Eu vou ler com vocês o que está lá no artigo 3º da Lei 9876 de 99. Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta lei, lá em 99, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral de Previdência Social no cálculo do salário de benefício, será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo, desde a competência julho de 1994, observado ali os demais critérios. A grande questão é que essa regra beneficiou a maior parte dos segurados, que acabaram tendo o cálculo dos seus benefícios majorado por essa limitação. Só leva em consideração os salários de contribuição a partir de julho de 94. Entretanto, para alguns segurados, e com o tempo isso foi aumentando, essa regra passou a ser prejudicial. Seria mais vantajoso para o segurado fazer a conta incluindo todos os salários de contribuição, inclusive esses antigos, anteriores a julho de 1994. Então começou a seguinte discussão. Ora, nós temos no texto principal da Lei de Benefícios uma regra dizendo que o cálculo é feito pela média dos 80% maiores salários de contribuição da vida inteira da pessoa. E uma regra de transição dizendo que o cálculo é feito apenas com esses salários de contribuição a partir de julho de 94. Será que o segurado pode escolher qual regra aplicar? Se ele já era segurado antes da mudança, se ele já era segurado antes de 1999, ele pode escolher entre a regra de transição e a regra principal? Num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal, julgando o tema 1102 de seus recursos com repercussão geral, entendeu que sim, que essa era uma faculdade do segurado. Olha a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876, de 26 de junho de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. O entendimento do INSS era que não. Se você já era segurado quando veio essa alteração de 99, você obrigatoriamente estaria vinculado à regra de transição do artigo 3º da Lei 9876 de 99. Mas o entendimento do Supremo no tema 1102 foi que o segurado poderia escolher. Ora, se a regra do texto principal é mais vantajosa, ele pode ficar com a regra do texto principal e a regra de transição só seria aplicada para amenizar os impactos da mudança. Então não fazia sentido aplicar a regra de transição se ela fosse prejudicial ao segurado em comparação à regra principal. Então, o que aconteceu? Nós tivemos aí discussões para cá, discussões para lá, foi um embate muito grande.
E o fato é que o resultado no tema 1102 ainda estava enfrentando ali embargos de declaração, ainda está, na verdade, que não foram julgados os embargos de declaração, e o que aconteceu foi que já estava definido, não tinha como ver uma inversão, porque alguns ministros que já tinham votado a favor da revisão da vida toda já tinham se aposentado, e aí no voto desses ministros não dava mais para haver qualquer alteração. Ocorre que estava lá no Supremo Tribunal Federal, estavam duas ações diretas de inconstitucionalidade questionando essas regras da reforma da Previdência lá atrás, de 98, de 99, e questionavam especialmente essa lei que estava regulamentando a reforma da Previdência trazida pela Emenda 20, a Lei 9876 de 99. E aí, julgando essas ADIs, o Supremo pautou essas duas ações diretas de inconstitucionalidade, e julgando essas ADIs, ele acabou revisitando o tema da revisão da vida toda. E ao fazer isso, chegou a uma conclusão diferente da que tinha chegado no tema 1102. Ou seja, no controle concentrado de constitucionalidade contra a Lei 9876 de 99, a posição do Supremo Tribunal Federal foi diferente daquela que a Corte adotou quando julgou o tema 1102. E aí, neste julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, o Supremo fixou a seguinte tese, que acaba com a revisão da vida toda. A declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 de 99 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS, que se enquadra no dispositivo, não pode optar pela regra definitiva, independente de lhe ser mais favorável. Então, com esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal disse: se o segurado entrou no regime geral de previdência social antes da alteração de 99, quando ele for se aposentar, o cálculo tem que ser feito pelo artigo 3º da Lei 9876 de 99, que estabelece a média dos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 94. Então, as contribuições anteriores a esse momento não entram no cálculo do benefício. E com isso, se você não tem como escolher entre a regra do texto principal e essa regra de transição, isso acaba com a revisão da vida toda, que estava exatamente baseada nesse argumento de liberdade de escolha do segurado entre uma regra e outra. Então, esse é o resumo sobre a revisão da vida toda.